Eu pensei que a vida seria divertida se todos nesse mundo se apaixonassem por mim à primeira vista. Joguei silêncio fora. Eu não preciso mais disso. Mas todos já estavam correndo atrás do lenço como abutres, só porque era meu. Você acha que viver assim é divertido? Isso não poderia ser mais miserável. Nossa prota se chama Crocheta. Ela é a filha ilegítima do Conde Gaetani. Faz pouco tempo que isso aconteceu. Antes, ela era apenas uma trabalhadora normal de um escritório comum. Na verdade, era pior que normal. A única família dela era seu pai, e mesmo assim, a relação deles era estranha. Ela mal era reconhecida no trabalho, além de que ela nunca se encaixou bem entre seus amigos. Esse era o tipo de pessoa que ela era. Mas às vezes ela se perguntava como é nascer como alguém como o sol, sendo notada por todos, onde todos olham para você com admiração, e todos a amam. Que tipo de vida é essa? O jogo de fantasia e romance VR que ela encontrou naquela época foi a raiz de tudo. Um jogo de namoro chamado Jardim de Rosas Românticas, onde você se torna uma nobre dama e conquista 3 protagonistas masculinos de personalidades diferentes. Um príncipe libertino, um duque misantropo e um cavaleiro devotado. Ela tem que escolher um dos protagonistas masculinos e fazer ele se apaixonar por ela. Depois de assistir o vídeo de introdução algumas vezes, nossa prota já tinha noção dos personagens e do mundo. Mas quanto mais ela vê, mais absurdas ficam as configurações de personagens dos protagonistas. Essas são as pessoas por que ela tem que se apaixonar. Depois é a vez dela escolher uma protagonista feminina. Na dificuldade de 2 estrelas, por escolher uma dama adorável. Suas configurações diziam que ela tinha 3 irmãos mais velhos e ficava fugindo do pai e dos acompanhantes tediosos para tentar capturar o protagonista. Já com 3 estrelas de dificuldade, tinha uma nobre dama, que era admirada por todos no Império. Ela podia controlar cavaleiros sagrados abaixo dela e usar habilidades espaciais. Nossa prota ficou encantada com as protagonistas femininas. Todas eram tão lindas que era até difícil escolher. Mas de repente, ela percebe que tem mais uma protagonista feminina. Olhando as configurações dela, é possível ver que a dificuldade dela é de 7 estrelas, e ela tem um monte de configurações comparada com as outras. Essa é a filha do Conde Arteira. Ela é filha ilegítima e filha única do Conde. É desprezada pelo pai e maltratada pelas empregadas. E atualmente está em um casamento arranjado. Mas seu noivo é indiferente com ela. Nossa prota se identifica com ela. Então, emocionada com lágrimas nos olhos, ela escolhe ela sem nem pensar. Aparece então o painel para ela escolher as habilidades da personagem. Como esse é um jogo de namoro, ela resolve colocar o charme no máximo. Ela vai fazer todos caírem de amor por ela. Já que esse é o caso, a partir de agora, vou chamar ela de Afrodite, já que essa é a deusa do amor e da beleza. Uma janela de aviso aparece para ela, informando que colocar um charme de 999 pode interferir com a fluidez do jogo. Mas que a diversão comece. Quando ela abriu os olhos, ficou encantada com tudo, olhando para todo o quarto bastante entusiasmada. Depois, ela se olha no espelho e se acha muito bonita. Ela não entende como alguém tão linda pode ser ignorada como filha do conde. Os gráficos são tão realistas que nem parece um jogo. A tecnologia hoje é muito incrível. É como se ela tivesse possuído o corpo daquela pessoa. As empregadas aparecem trazendo água e roupas para ela se trocar. Mas elas derrubam a água na Afrodite. As empregadas dizem sentir muito, de forma zombeteira. Ela acabou tropeçando nos próprios pés. Mas graças a isso, Afrodite conseguiu se lavar rapidamente. O sistema mencionou que a Crocheta era maltratada pelas empregadas. Mas por que o jogo já teve que começar assim? As empregadas olham encantadas para Afrodite, o que deixa nossa prota confusa. Desesperadas, as empregadas pedem perdão a Afrodite e começam a tentar limpar ela, sem saber como elas puderam fazer isso com uma dama tão linda. Elas não entendem como nunca notaram isso antes e não conseguem tirar os olhos da nossa prota. O sistema tinha mencionado que ela era a filha arteira do conde, então por que parece que todos estão se apaixonando por ela? Esse é o poder do charme 999? Por onde ela passava, seduzia todos. Todos clamavam por seu nome, e Afrodite estava adorando isso. Todos agiam diferentemente até cruzarem os olhos com ela. Então, eles caem de amores por ela. Ela nunca tinha experimentado esse sentimento antes. Afrodite é informada de que o noivo dela chegou. Ela se lembra dele da descrição. Ele era descrito como alguém indiferente. De forma animada, ela disse que vai se encontrar com ele. Enquanto isso, o noivo dela está pensando que não pode passar a vida inteira com uma mulher tão sombria. Só de pensar no rosto dela, ele já sente angústia.
Afrodite chega e o noivo começa a dizer, sem nem olhar para ela, que tem algo muito delicado para falar para ela. Afrodite pergunta o que seria. E ao ver ela, ele logo cai de amores, dizendo a amar. Todo trêmulo e vermelho, ele começa a elogiar ela. Afrodite ri, dizendo ouvir muitas dessas palavras, e especialmente a partir de hoje. O sistema tinha mencionado que o noivo dela era indiferente, mas ele está agindo de forma completamente oposta. É muito fácil mudar os corações deles. Afrodite diz estar cansada, então ela irá se retirar. Ela não pode se casar com esse homem, já que existem protagonistas separados para ela. Mas quando ela sai, vemos uma expressão muito obsessiva no rosto do noivo. Afrodite está deitada na cama, pronta para dormir. Ela se sentiu cansada no jogo, como se estivesse na vida real. Mas como ela faz para sair? De repente, ela acorda no meio da noite com sede. Ela sente a presença de alguém e quando abre os olhos se depara com todos os servos ao pé da cama a encarando fixamente. Afrodite começa a gritar desesperada. Mas os servos ficam em êxtase por ela estar acordada e olhando para eles. Afrodite não entende o que está acontecendo, enquanto os empregados continuam a se agarrar nela, dizendo que continua vendo flashes se não olha para ela, que o perfume dela é muito adorável e até a careta dela é muito atraente. Eles não conseguem resistir e imploram que ela olhe para eles. Afrodite começa a correr e gritar desesperada. Quando ela sai do quarto, se depara com seu noivo parado na porta, empunhando uma espada. Ele começa a cortar os servos, irritado por eles estarem no quarto da mulher dele. Ela sorriu apenas para ele, e ele a ama. Afrodite está caindo no chão, observando tudo aquilo sem acreditar. Ela volta a correr. A mente dela está uma bagunça. Um cara aparece falando que vai escoltar ela em segurança, então é para ela o seguir. Ele diz estar feliz que ela não está machucada, em pensar que aquele lunático tentou se casar com ela. Afrodite não conhece o homem, mas vai com ele, enquanto se pergunta se ele é normal. É um alívio ter pelo menos uma pessoa normal para ajudá-la, mas ela não sabe para onde eles estão indo, já que eles estão no meio do mato. De repente, o homem a envolve em um abraço e se joga do precipício com ela, pois assim ele poderá ter ela para sempre. Ele diz a amar, mas Afrodite só consegue pensar que isso é uma loucura. Por sorte, nossa prota conseguiu sair da água. Toda essa situação está causando arrepios nela. Isso não poderia ficar pior. Ela quer apenas desconectar do jogo, mas não importa o que ela fizesse, ela não podia escapar dali. No final, ela se deu conta que possuía o corpo daquela mulher como uma reencarnação. Ela não sabe o que ou como aconteceu, mas a partir de agora, o fim daquela mulher se tornará o fim dela. Quando ela recuperou os sentidos e voltou para casa, os cavaleiros da família já tinham resolvido a situação. Todos os empregados que foram até o quarto dela foram substituídos, e na manhã seguinte, o pai dela chamou. Afrodite não sabe qual vai ser a reação dele, considerando que ele sempre desprezou a filha. O conde diz estar aliviado que ela ainda esteja viva. Ele sempre pensou que a aparência dela fosse encantadora, mas desde ontem ela está muito encantadora. Ele levanta o rosto dela, a olhando bem de perto. Ele não sabe se pode deixar ela assim, então ele sugere que ela more na torre da família para evitar que algo como ontem aconteça de novo. Ele irá controlar a torre com o número mínimo de funcionários, então ela só precisa ficar quieta lá. Afrodite pergunta até quando. O pai dela abraça e pede para ela ficar lá pelo resto da vida dela. Ele quer que ela fique ao lado dele como a filha dele para sempre. Esse homem é repugnantemente nojento, e agora ela o deixou louco também. Ele diz ter sido muito tolo por não ter reconhecido a verdadeira Afrodite. E coloca a mão no rosto dela, dizendo a amar muito. Mas isso desencadeia lembranças da sua outra vida. Então, ela o empurra e diz se sentindo nauseada que as palavras dele foram muito repentinas. Então, ela quer um pouco de tempo para pensar. Ela sabe que esse afeto não é verdadeiro. Então, ela sai dali correndo. Ela não pode ir para a torre e passar toda a vida como filha daquela pessoa. Mas se ela tiver que continuar vivendo assim, talvez seja melhor ser levada para a torre. Ou existe outra maneira? Se ela realmente está no mundo do jogo, jardim de rosas românticas, então, de acordo com o objetivo do jogo, quando ela atingir o alvo com sucesso, pode ser que exista um final, e uma vez que ele seja alcançado, o jogo termina. Se é assim, talvez ela possa voltar para o mundo original. De repente, um empregado bate na porta. Um empregado que ela ainda não conheceu. Ela se esconde, então diz que ele pode entrar. Se você pensar no que aconteceu com as empregadas, parece que elas foram fascinadas pela nossa prota assim que olharam nos olhos dela. Então ela quer testar o que acontece se eles se encontrarem com ela sem olhar nos olhos dela.
Afrodite pergunta qual é o problema, mas é para ele falar de onde está. O servo fica confuso, mas então diz que vem informar sobre o banquete no Palácio Imperial, que acontecerá no dia seguinte. Afrodite diz não conseguir se lembrar, então ele explica que o palácio abrirá pela primeira vez em anos. Por isso, haverá um grande banquete que contará com a presença de todos os ilustres convidados do Império. Pelo visto, será impossível para ela ir a um banquete com esse charme. Ela dispensa o servo avisando que vai pensar sobre o assunto. Claramente, o charme dela não funcionou nessa pessoa. Pelo visto, ela estava certa, e essa habilidade não funciona se não forem capazes de olhar nos olhos dela. Basta olhar uma vez para ficar preso. Ela se pergunta se terá efeito se ela deixar os olhos entreabertos. E talvez foi por isso que eles não atacaram diretamente daquela vez. A partir de agora, ela vai trancar as portas antes de dormir. Mas voltando ao assunto do banquete, seria muito perigoso ir em um lugar com tantas pessoas assim. No entanto, as chances são grandes de encontrar os protagonistas. De repente, o Conde bate na porta, querendo entrar. Mas como Afrodite não respondeu nada, por estar assustada, ele começou a forçar a porta para abri-la. E Afrodite caiu, pois estava muito assustado. Momento de calmaria, e o pai dela diz que ela já deve estar dormindo. Suor escorre do rosto dela. Suas pupilas estão dilatadas em completo terror. Ela precisa encontrar um lugar para se esconder. Ou melhor, ela precisa sair dessa casa o mais rápido possível. Mesmo que seja perigoso, ela vai ter que ir ao banquete, já que ela não vai achar uma solução se continuar escondida nessa casa. Ela vai ter que fazer contato com os protagonistas masculinos no banquete. O dia do banquete enfim chega, e é anunciada a entrada da nossa prota. As pessoas perguntam se ela não tem vergonha, e falam um monte de coisa pelas costas dela. Mas nossa prota está tentando evitar o olhar das pessoas. Ela nem se importa se as pessoas riem dela. Tudo o que ela pretende fazer é ficar no canto para evitar o máximo de contato visual que ela conseguir. Enfim, ela chega a um canto e consegue suspirar aliviada. Agora é tentar achar os protagonistas. Um dos protagonistas com certeza aparecerá nesse banquete. De repente, ela nota um aglomerado de pessoas em um determinado lugar. E assim ela encontra o protagonista que ela procurava em meio a um monte de garotas. Esse é o príncipe herdeiro, Etian. Ele é ridiculamente bonito. Ele tem uma aparência e talento favorecido pelos deuses, além de parecer ser um monarca perfeito. Com o amor de todas as mulheres do Império, ele é o homem que desfruta demais. Ele parece muito feliz em estar acompanhado por todas aquelas damas. Não sei nem como ele não se cansa. Agora a questão é como nossa prota vai se aproximar dele. Mas 3 moças aparecem para atazanar a vida da nossa prota. Elas querem saber onde nossa prota fez o vestido dela, pois elas querem fazer as roupas das empregadas delas lá. Enquanto nossa prota só tenta esconder os olhos. A mulher morena se irrita com isso e levanta o rosto da Afrodite com um leque. No mesmo instante, elas já foram seduzidas pelo charme da nossa prota. Afrodite pergunta se elas queriam saber onde ela fez o vestido. Então a mulher responde que achou que o vestido ficou muito bem na Afrodite. Por isso, ela estava querendo comprar na mesma loja e seria legal se elas fossem juntas. Elas já estavam até se oferecendo para escolher o vestido da nossa prota, que já percebeu que arruinou tudo. Ela pensa em chamar os guardas. Só que ela acaba fazendo contato visual com ele, e logo ele está abraçado nela, falando que a ama. Desesperada, ela empurra o cara. Mas uma das mulheres já lasca um beijão nela, pedindo para Afrodite olhar para ela ao invés de para aquele cara. As outras pessoas começam a gritar que agora é a vez delas, e a tentar expulsar a mulher que está beijando nossa prota. Mas o príncipe vem ao socorro da nossa prota, que está completamente chocada. As mulheres estão tentando se controlar, já que o príncipe interveio na situação. O príncipe diz que nossa prota precisa de um momento para recuperar o fôlego fora do salão de banquetes, já que ela está muito surpresa. Então ele começa a guiar ela para fora dali. O príncipe diz que tirou ela de lá porque ela parecia estar com problemas, e pergunta se foi à toa. Mas a Afrodite responde que foi muito apropriado. Tudo estava tão caótico que se não fosse pelo príncipe, ela não sabe o que teria acontecido. Se bem que essa situação também parece perigosa. Como ela estava fora de si, seguiu ele sem nem pensar. Ele é um personagem libertino, e se as pessoas que a odiavam se apaixonaram por ela e a atacaram, pode ser perigoso estar em um lugar escuro com um homem assim. Ela só espera que ele não corra atrás dela como um louco pervertido. Ela pensa em fugir, mas então se lembra que essa era a oportunidade que ela estava esperando. Talvez assim ela consiga encontrar o final de uma vez. Assim que o príncipe fizer contato visual com ela, ele irá se apaixonar. O príncipe sorri, pega a mão dela e pede a primeira dança dela. Nervosa, Afrodite diz não dançar bem, pois até recentemente ela era apenas uma funcionária normal de escritório, então não tem como ela saber dançar essas danças nobres. Pareceria suspeito.
O príncipe então sugere que ela suba nele. Afrodite então pisa nos pés dele. E assim, ele começa a dançar, a guiando. Afrodite pergunta se o charme dela funcionou nele, já que a reação dele é diferente da dos outros. Mas não parece que ele está completamente desinteressado nela. Talvez seja porque ele é um dos protagonistas que ele ainda não se apaixonou por ela, mesmo ela tendo o charme de 999. Mas quando ela olha para ele está olhando para ela com essa cara de psicopata. Afrodite ficou tão assustada que nem conseguiu fazer contato visual e resolveu olhar para outro lugar. Só que ela foi olhar logo pro peitoral dele, que ficou envergonhado com ela olhando tão intensamente assim para ele. Afrodite ficou muito nervosa com essa acusação, mas o príncipe pisca, indicando que era apenas uma piada. Ele explica que levou ela ali sem nenhuma razão em particular. Ele só não podia deixar para lá, vendo ela em apuros. Ele não quer que ela se sinta desconfortável. A música chegou ao seu fim, e o príncipe pergunta o nome dela. Mas ela já saiu vazada dali, instigando a curiosidade do príncipe. Afrodite continua correndo. De fato, o protagonista mulherengo é incrivelmente bom com as mulheres. Deve ser por isso que o charme não funciona. Não será fácil conquistar ele. Aquele olhar não era de alguém apaixonado. Ele estava observando ela. Então, ela vai deixar a estratégia de conquista do príncipe de lado por agora e vai pensar nisso depois de encontrar os outros protagonistas. Afrodite vê um aglomerado de pessoas logo à frente e rapidamente se esconde. Um homem quer que o outro conheça as moças dali, mas o homem fumando pergunta se já não foi bastante forçar ele a participar daquele banquete. Por as ordens, o mestre dele soa como um latido de cachorro para ele. Esse é o Duque Arnold. Ele é um dos protagonistas e a pessoa mais rica do Império. O Duque que ama dinheiro acima de tudo e tem aversão a pessoas. Afrodite não esperava que ele aparecesse no banquete dada a personalidade dele. O homem insiste que já é hora do ducado ter um sucessor. O mais jovem diz que como ele não interage com mulheres, rumores estranhos estão começando a surgir. O mais velho pede para o outro se calar. Mas o mais novo diz que a razão pela qual ele ainda não está noivo é porque não gosta de mulheres e se atrai apenas por homens. No instante seguinte, o Duque já agarrou o pescoço do homem, deixando Afrodite em pânico. O Duque diz supor que isso seja parcialmente verdade, enquanto o homem tosse em busca de ar. Ele empurra o homem com uma sacada, enquanto diz que essa é uma maneira de se conectar com o homem, de certa forma, e depois solta o cara, que cai do segundo andar. O Duque sai, pois essa discussão acabou com a ida dele ao banquete. Definitivamente, ele odeia as pessoas. Por que o protagonista masculino de um jogo de romance é assim? Já é assustador só falar. Imagina ter um encontro. Mas a Afrodite está cercada. O príncipe está na esquerda, o Duque na direita e o pai atrás dela. Mesmo sendo assustador, não é como se ela tivesse outra escolha. Ela vai ter que encarar de frente. Sem contar que se ela perder essa chance, quem sabe quando ela vai encontrar esse homem de novo. O básico do romance é que a pessoa pode ser gentil com a mulher com quem inesperadamente se apaixonou. O Duque está parado em um canto do jardim, quando ele nota alguém se aproximar e logo grita perguntando se ele foi atrás dele, achando que é os homens que estavam com ele. Mas na verdade é nossa prota, que diz estar de passagem. Ela se apresenta, mas o Duque apenas a encara sem dizer uma única palavra. Afrodite fica encarando de volta, apenas querendo que ele diga algo para ver se ele caiu nos encantos dela ou não. Mas ele apenas estala a língua em resposta. O charme 999 dela é inútil contra os protagonistas. Ainda assim, ela não pode deixar essa oportunidade passar. Ela então se aproxima dele, dizendo que ele é ainda mais bonito de perto. Se agarrando no braço dele, ela pergunta se ele gostaria de dançar ou conversar com ela. Isso mesmo. Utiliza essa abordagem invasiva com alguém que odeia pessoas. Ele logo se livra dos braços dela irritado. Mas Afrodite agarra ele pelo pescoço, pedindo para ele olhar para o rosto dela por um momento. Essa foi a tática dela para eles fazerem contato visual. Afrodite pergunta como ele se sente quando olha para ela, mas ele a empurra, a chamando de maluca, e Afrodite cai na fonte que tinha ali do lado. Isso é um desastre total. Ele então vai embora, dizendo que se ela estiver só de passagem, deveria fazer isso apropriadamente. Parece que ela deixou uma péssima primeira impressão. Ela provavelmente foi muito insistente porque foi impaciente. Ela achou que tinha pontos de charme o suficiente para conquistar os protagonistas, mas isso nem funciona neles. Se bem que se funcionasse, teria sido um problema, já que os protagonistas são muito estranhos. Mas ainda existe esperança, já que ainda resta um protagonista. De repente, aparecem 3 homens falando que ouviram barulho, então vieram checar. Eles perguntam se ela está bem, e se eles deveriam chamar alguém.
Mas assim que vê o rosto dela, eles resolvem ajudá-la eles mesmos. Ela não vai querer que as pessoas a vejam tão desarrumada desse jeito, né? Eles logo a rodeiam, perguntando se ela está esperando por alguém. De repente, um dos caras segura o pulso dela, deixando a Afrodite desesperada. Mas então alguém aparece colocando a espada no pescoço do homem. Esse é o terceiro protagonista, o comandante dos Cavaleiros Sagrados, Roger. E a última esperança da nossa prota. Um dos homens explica que estavam apenas tentando ajudar a senhorita. Ela olhou para eles com aqueles olhos cheios de melancolia primeiro. Mas bem, ele está aproveitando para tirar uma casquinha. Só que ele não deu muita sorte, já que logo em seguida o braço dele estava caindo, desconectado do corpo. Essa foi a punição dele por tocar uma nobre sem permissão. Agora ele vai se arrepender disso enquanto olha para o pulso pelo resto da vida. Guardando a espada, Roger pergunta se ela está bem. Olha, dos três, esse é que está me parecendo ser o mais decente. O príncipe pega geral e o outro odeia as pessoas, além de fumar. Os três começam a fugir dali, enquanto pedem ajuda para o amigo machucado. Afrodite ainda está em choque e Roger pergunta se ela está ferida em algum lugar. O terceiro protagonista é o rígido líder dos cavaleiros, leal e firme. Segue apenas os ensinamentos da fé. Afrodite provavelmente deveria agradecer a ele por ter salvado ela, mas esse homem definitivamente também não é normal. Ela agradece, mas perde as forças nas pernas e cai novamente na água. Ele pergunta se está tudo bem se ele a tocar, e Afrodite responde um sim sem muita certeza. E logo em seguida, ela já está nos braços dele. Ele só esqueceu de levantar ela com um pouco mais de delicadeza. Ele a aceita em um banco, informa que já está indo, o que deixa Afrodite completamente desesperada. Ela tenta seduzir ele, falando que como suas roupas estão molhadas, ela está com frio. Então, ela pede para ele se aproximar e compartilhar o calor do corpo dele com ela. Mas ele começa a tirar a jaqueta para dar a ela. Mas não era isso que ela queria. Se é assim, então ele vai tirar mais. Mas Afrodite começa a gritar para ele não fazer isso. Nesse caso, então ela está se referindo às calças dele? Afrodite grita envergonhada. Então Roger percebe que quase mostrou uma visão vulgar a ela. Ele volta a vestir a roupa e novamente estende apenas a jaqueta a ela. O cavaleiro impenetrável é extremamente rigoroso na direção errada. Além disso, esse protagonista não parece ser apaixonado por ela também. É frustrante que o charme de 999 dela não parece desempenhar nenhum papel quando é importante. Afrodite se apresenta e pergunta quem é ele. De forma toda devotada, ele diz ser apenas um servo e se apresenta como Roger. Mas Afrodite sabe que ele não é um mero servo, e sim o líder dos cavaleiros. De repente, nossa prota espirra, deixando Roger preocupado que ela pega um resfriado. Ele sugere que ela volte para os aposentos, mas Afrodite diz querer conversar mais com ele. Roger diz que é perigoso, pois embora ele seja um servo, ainda é um homem. Ter uma conversa como essa em um lugar tão isolado seria altamente inapropriado. Se esse é o caso, Afrodite diz que as pernas dela ainda são fracas. Então novamente ele a pega no colo, mas dessa vez a deixa na carruagem. Ele novamente se despede dela, o que desespera a menina, já que ela não pode deixar o último protagonista escapar assim. Ela precisa encontrar uma maneira para segurá-lo de alguma forma. Então ela resolve dar um beijinho na bochecha dele. Assim, ele se lembrará dela? A carruagem parte. Roger se pergunta como ela pode fazer uma coisa tão trajante com um homem que ela nunca viu e que ainda por cima é um servo. Ele fez isso mesmo sabendo que esse ato merecia punição. Afrodite claramente confundiu os sentimentos devido à sua gratidão. Ele deveria encontrá-la de novo, pedir desculpas e rejeitá-la. Ele começa a andar para ir embora, mas dessa vez quem perde a força nas pernas é ele. Enquanto isso, o Duque está voltando ao encontro do mordomo, que informa que levaram um cara que ele tacou da sacada para a mansão. Mas o Duque diz ser algo urgente que ele precisa que o mordomo faça. Ele quer que o mordomo investigue Afrodite, mas o mordomo nem sabe quem é essa. Irritado, o Duque diz que foi uma mulher que ele conheceu mais cedo, que parece ter envenenado ele. O mordomo fica nervoso ao ouvir isso e pergunta se ele está bem. O Duque responde que, embora tenha diminuído um pouco agora, ele estava bastante abalado quando enfrentou ela. De repente, a respiração dele ficou rápida, o coração disparou, o sangue correu para o rosto dele e todo o corpo dele começou a esquentar. As mãos dele ainda tremem. Quando os corpos dele se tocaram, algo deve ter acontecido, já que o coração dele batia forte, como se estivesse sendo atingido por um martelo. E o cheiro daquela mulher ainda permanece na mente dele. O mordomo percebe que o que o seu mestre está sentindo é paixão. Então ele vai todo empolgado investigar a garota. Isso porque a Afrodite achou que os protagonistas não eram afetados. Pelo visto, ele só não sabe o que estão sentindo. O Duque só fica lá sem entender porque ele saiu fazendo aquela cara. Já o príncipe também se sentiu animado no momento em que a viu. A pessoa que está com ele comenta que ele é realmente um homem muito vigoroso, mas ele deveria ao menos ter escolhido um local mais discreto.
O príncipe ri, enquanto diz que isso é estranho. Ele até intenta causar um tumulto em um banquete, mas fazer toda aquela cena com um corpo como aquele é perigoso e divertido. Ele manda o cara investigar ela e enviar uma carta com qualquer motivo. Ele acha melhor verificar se deve engolir, cuspir ou esmagar isso. Enquanto isso, na carruagem, Afrodite está chateada por ter falhado em todas as suas investidas. Agora ela confirmou todos os alvos que precisa capturar, mas ela descobriu que suas habilidades não funcionam neles. Ainda assim, ela fará um deles se apaixonar por ela. Só que isso realmente pode ser feito? Parece muito desafiador. Se ela soubesse na verdade, os três estão abalados por ela. Um ficou com as pernas bambas, o outro com o coração acelerado e o outro teve sua atenção fisgada por ela. Na manhã seguinte, Afrodite está surpresa, pois seu quarto está cheio de flores. Não só o quarto, como também o corredor. O pai dela chega trazendo todas as cartas que ela recebeu após o banquete. Até mesmo o príncipe, o duque e o cavaleiro enviaram cartas. Os três protagonistas querem ver ela. Ela não deixou uma boa impressão no banquete, então por quê? Seu pai chega por trás, dizendo que ela tem um noivo para se preocupar. Então ele acha que seria melhor se ela não respondesse os convites. Afrodite se afasta dele, negando sugestão sob o argumento de que ela pode ofender a honra do pai, recusando os convites daqueles cavalheiros. Então ela vai responder o mais breve possível. Na verdade, ela acha que seria melhor ir ver o príncipe primeiro e agora. E em um piscar de olhos, ela já está lá. Só que tem um monte de outras mulheres lá também. 30 minutos antes, quando ela estava a caminho do palácio do príncipe, ela estava conversando com o cocheiro, que falou que era realmente comum uma senhorita receber um convite do príncipe. Afrodite não entendeu por quê, já que ela ouviu que o príncipe é um homem que realmente gosta de mulheres. O cocheiro explica que as senhoritas realmente gostam do príncipe. Tem tantas mulheres ali que não é necessário convites. Além disso, ele ouviu que a imperatriz viúva e madrasta do príncipe está procurando uma noiva para ele. Graças a isso, o palácio do príncipe agora está lotado de mulheres esperando para entrar e encontrar ele. Afrodite tenta passar discretamente pelas mulheres, e enfim, ela avista o porteiro. Tapando a visão, Afrodite diz ao homem que tem um convite do príncipe. Ele reconhece ela e pede para ela o seguir. As outras mulheres viram os olhares em direção à nossa prota ao ouvirem a palavra convite. Elas a encaram com caras psicopatas enquanto perguntam quem é essa mulher. Ou melhor, é isso que a nossa prota acha que elas estão dizendo com seus olhares. Elas estão fazendo buracos no corpo da Afrodite só com o olhar. Se aproximar do príncipe não deveria ter tantas dificuldades assim. Eles chegam a uma estufa. O homem informa que o príncipe está caminhando agora, mas vai voltar logo. Então pede para ela esperar um pouco. De repente, uma mulher aparece. Ela está desarrumada, com os botões do vestido aberto e as bochechas coradas. A mulher olha para Afrodite e começa a achar que ela é a próxima. Então, ela está indo embora. Acho que nem precisa dizer o que ela estava fazendo e com quem estava fazendo, pois o príncipe aparece logo depois, arrumando a gravata. A desculpa dele é que ele viu um inseto no vestido daquela moça, enquanto caminhava. Ela queria poder dizer: quem acreditaria nisso? Mas como ela não pode, ela apenas faz uma reverência, e depois comenta que ouviu que ele a chamou para uma festa do chá. Então ela está muito feliz, já que ela esperava vê-lo novamente. Se ele é apenas um homem frívolo, deve ser fácil seduzi-lo, mesmo que o charme dela não funcione. Então ela vai tentar. O príncipe comenta ter ficado muito desapontado quando ela correu daquele jeito na noite passada. Então ele questiona se ela mudou de ideia depois daquilo. Afrodite diz que apenas queria deixar ele com um sentimento de saudades, para que ele fosse procurar ela. Ela diz isso enquanto vai se aproximando dele, segurando suas mãos claramente com intenções a mais. Ele diz que de fato começou a querer conhecê-la melhor, o suficiente para chamar para uma festa do chá que não existe. Algumas vozes são ouvidas, e rapidamente o príncipe puxa Afrodite envolvendo. Nisso, ele acaba cortando o dedo no brinco dela. Mas então os dois acabam escondidos atrás de uma pilastra, com ele tapando a boca dela para ela não falar nada. Poderia até ser romântico, se esse cara não estivesse sempre com as expressões tão psicopatas no rosto. Ele fala com essa cara de sequestrador que é melhor ela ficar quieta, pois aquelas são senhoritas que a mãe dele convidou, e se ela cair na armadilha delas, vai se aborrecer. Se isso era para ser só um aviso fofo, sinto muito, mas pareceu tudo menos isso. As meninas comentam nunca terem escutado o nome da nossa prota, então elas precisam ver o rosto dela antes de contar para a imperatriz. Mas parece que ela não está ali. Só que ela está, e pela expressão que está fazendo, me pergunto se ela está conseguindo respirar. O príncipe sussurra no ouvido dela que isso é um pouco estranho. Até pouco tempo atrás, Afrodite era apenas uma filha ilegítima que era hostilizada pela sociedade. Mas de repente, ela se tornou uma pessoa completamente diferente. As meninas resolveram ir embora, então Afrodite finalmente consegue se soltar do príncipe.
Muito nervosa, Afrodite diz que estava muito triste por ele não saber que ela era uma mulher muito bonita. Mas agora, ela está feliz que ele gosta dela. Ela precisa mudar de assunto de alguma forma. Então percebe a ferida no dedo dele. Ele comenta que é só um pequeno arranhão. Ela resolve usar isso para desviar a atenção e seduzi-lo ao mesmo tempo. Então ela pega a mão dele falando que vai desinfetar. Para isso, ela coloca um pouco de saliva no dedo dele. O príncipe gosta disso. Então ele começa a fazer umas coisas com o dedo que eu prefiro nem comentar, porque apenas me deu vergonha alheia. Acho que nem nossa pró está gostando dessa situação. Mas bem, o que ela queria colocando o dedo de um cara libertino na boca? Depois ele lambe o dedo dizendo achar que vai sarar rápido, com um tratamento tão carinhoso. Afrodite apenas ri sem graça. Ela está achando um nível de dificuldade muito alto para alguém como ela, que nunca saiu com ninguém. Nesse caso, ela só tem uma opção. Ela começa a fingir que algo entrou em seus olhos. Então pede para ele chegar perto e olhar para os olhos dela. Ele a observa por um tempo, e depois diz que não tem poeira nos olhos dela. Na verdade, eles parecem bem limpos. Ele diz isso afastando a mecha do cabelo dela, o que deixa a mente dela em branco. Ele pergunta o que ela planeja fazer agora. Pois é, ela foi lá para seduzir, mas ela que quase acabou seduzida. Os truques dela não vão funcionar nesse homem, então ela resolve ir embora dali e começar a pensar em outro plano. Mas o príncipe segura, querendo saber se ela vai correr para longe de novo. Afrodite diz que não está correndo para longe, mas ela acha que eles já acabaram de tratar sobre os assuntos para os quais ela foi chamada. O príncipe diz que os negócios dele começam agora, já que ele vai pedir ela em casamento. Desde a primeira vez que ele a viu, ele se sentiu atraído. Afrodite pede para ele não fazer nenhuma piada e pergunta o que ele realmente quer. O príncipe faz de magoado por ela considerar o pedido de casamento dele uma piada. Mas isso é porque ele parecia estar aproveitando o tempo com outras senhoritas antes dela chegar. O príncipe diz que estava apenas sendo educado, mas então ele vai ser direto. Ele tem certeza de que ela entende a situação dele. Ele está sendo pressionado pela mãe para se casar. É estranho ter que se encontrar com as senhoritas que ela apresenta. Então ele decide desfrutar de tudo isso da própria maneira. Mas será difícil se essa situação continuar assim. Ele precisa de uma senhorita para se casar. Afrodite não entende por que é ela, já que há tantas candidatas. Ele a encurrala na parede e diz que honestamente ele apenas queria olhar para ela novamente. Ele não está planejando pedir ela em casamento, mas os sentimentos dele mudaram. Quanto mais ele a vê, mais ela se torna desagradável e irritante para ele. Ela tentou seduzi-lo, certo? E é bastante confiante, não é mesmo? Ela acha que qualquer pessoa que olhar para ela, ela pode transformar em um escravo e fazer ele beijar os pés dela. Ela é bem habilidosa. O noivo dela ficou furioso com ciúmes e foi preso por tentativa de homicídio. É impressionante como eles preveniram que essas notícias interessantes se espalhassem. Da mesma forma que ela conduziu o noivo a ficar furioso, se ela seduzisse e manipulasse as pessoas mais poderosas daquele império, como militares, religiosos e grandes autoridades, uma revolução não seria apenas um sonho. Então, o que ela planeja ficar seduzindo um príncipe como ele? O perigo dela é algo que ele entendeu em primeira mão e ele se arrepende. Ao invés dela viver quietinha como um espantalho, ela escolheu se tornar uma princesa. Naquele banquete, ele percebeu que aquela mulher é uma espada. Ela seria útil se ele a empunhasse. Mas se ele deixar outra pessoa pegar ela, eles podem usá-la para cortar a garganta dele. Nesse caso, ele mesmo vai agarrá-la. Então determinará o valor daquela mulher. A proposta de casamento foi meramente uma persuasão. Recusar vai colocar a vida dela em perigo. Afrodite segura o braço dele e diz achar que ele se enganou. Ela não tem nenhum interesse em seduzir ele, manipulá-lo, se envolver em conflito de poder ou qualquer coisa relacionada à morte. Ela pensa em se casar com alguém que realmente a ame. Se ele não a ama de verdade, então ela não irá se casar com ele. O príncipe começa a gargalhar com a declaração inesperadamente ingênua dela. Mas, na verdade, essa é uma declaração desonesta que visa atingir e capturar o coração do protagonista masculino. Mas soa como um discurso tolo e florido de alguém que não entende a situação. Ele se ajoelha e segura a mão dela. Então, com o ar sedutor, diz que toda essa fala dele e a ameaça foram uma piada. Ele está realmente preparado para se apaixonar por ela. Ela também está atraída por ele, certo? Já que ela realmente se esforçou para seduzi-lo um minuto atrás. Afrodite responde que não. Ela realmente não tentou seduzi-lo. Pelo visto, houve algum mal-entendido. Como ela precisa de um marido que não chama atenção, mas seja amável e gentil, ela se despede dele. E o príncipe é novamente deixado sozinho. Ela com certeza vai se arrepender disso. Só de pensar no príncipe, Afrodite tem arrepios.
Aquele cara é muito estranho. Como ele pode agir como se fosse matá-la se ela não se casasse com ele? Que tipo de piada é essa? Nesse mundo, ela poderia morrer pelas mãos de um protagonista? Nesse caso, se ela apenas se casar com um príncipe herdeiro... Não, é melhor ela tirar essas ideias da cabeça, já que é impossível conquistar essa pessoa. E mesmo que fosse possível, ela não quer mais ele. É melhor ela fingir que ele não existe e não se envolver com ele no futuro. Casar com ele só para conquistá-lo é uma péssima ideia, já que ele é muito assustador. Ela vai reduzir os candidatos para apenas o Duque e o líder dos cavaleiros. A missão dela é conquistar e escapar. Agora é a vez do Duque, que não está nem um pouco feliz com isso, já que esse convite é enviado sem a autorização dele. Quem falou para o mordomo convidar a mulher que envenenou o Duque? O mordomo sabe que a reação do Duque claramente mostra que ele está apaixonado, então ele não pode perder a oportunidade. Ele pede para o Duque se encontrar com ela apenas uma vez, mas o Duque pega sua besta e sai. Quando Afrodite chega, é informado que o Duque está caçando. Ela fica sem acreditar, já que ela havia sido convidada para um jantar. O mordomo explica sem graça que foi ele quem enviou o convite. A Afrodite então percebe que o Duque não quer ver ela, mas o mordomo diz que não é isso. Muitas vezes, o Duque é mal interpretado. Contudo, ele claramente expressa um profundo carinho por ela. Na verdade, é como se ele estivesse declarando seu amor por ela. Afrodite imagina o Duque todo tímido, o que deixa ela sem acreditar. O mordomo então espera que ela seja gentil com o Duque. Assim que ela conhecer ele melhor, vai ver que ele tem realmente boas qualidades. Mas agora, ele vai escoltá-la até o quarto de hóspedes, onde ela pode esperar pelo Duque. Afrodite diz que não. Cheia de determinação, ela vai encontrá-lo primeiro, então pede para ser guiada até a área de caça. O Duque está caçando. Ele se lembra da Afrodite, então atira, mas não acerta nada. De repente, ele nota algo se aproximando, e já se prepara para atirar. Vendo que é nossa prota, ele abaixa a besta. Afrodite está muito assustada, pois ela pensou que ele ia atirar nela. Irritado, o Duque pergunta se ela acha que ele é idiota. Como ela ousa entrar na área de caça dele sem permissão? Afrodite percebe que realmente não fazia sentido nenhum que o Duque expressasse um profundo carinho por ela, ao ponto que até iria se declarar. Ela foi até ali correndo, pois tinha pensado que o plano tinha dado certo. Mas no fim, ele apenas parece desapontado por não poder atirar nela. Será se o mordomo quis envolver ela com o Duque sem nenhum consentimento do Duque, porque o Duque também estava sendo pressionado a se casar? Mas Afrodite reúne coragem e diz ter ido ali depois de ouvir boas notícias. Ela ouviu que ele gosta dela. Silêncio constrangedor. Afrodite pergunta nervosa se não é isso, e informa que o mordomo dele mencionou isso. O Duque fica irritado com o mordomo, mas pergunta se ela realmente acreditou nisso. Afrodite sabe de tudo isso, mas ela não tem outra escolha além de aproveitar essa oportunidade. Ela se aproxima dele perguntando se ele realmente não gosta dela nem um pouquinho. O Duque fica tão irritado que volta a apontar a besta para ela. Ela acha que ele não sabe que ela está envenenando ele de novo. O corpo dele está estranho de novo. Ele se sente tonto, a respiração dele está cada vez mais curta e o coração dele está acelerado. O cheiro dessa mulher está manipulando o corpo dele e ele não consegue entender o que está acontecendo. Ela deve estar usando algum estimulante artificial. Desesperada, a Afrodite pergunta o que ele está falando. O Duque manda ela confessar que o envenenou da última vez e agora está fazendo isso de novo. A Afrodite diz nunca ter feito nada disso, mas o cara está convencido que ela usou um veneno lento que evapora. Ela deve estar escondendo o frasco em algum lugar do corpo. Afrodite grita para ele escutar. Ela não sabe por que de repente ele está acusando de envenená-lo, mas se ele está tão desconfiado, ele pode checar ele mesmo. Então ela está querendo que ele toque no corpo dela? Pelo visto, ela está descaradamente tentando seduzi-lo. A Afrodite não quer isso, mas ele está suspeitando dela. Então, ela abre a blusa e pede para ele checar se ela está escondendo algo. O Duque fica muito desconfortado e grita para ela não tirar a roupa na frente dele. Ele vira o rosto e a Afrodite começa a abotoar a blusa, apesar de suas mãos estarem tremendo. Ela não parece muito feliz com a situação, mas ao menos ela está viva. O Duque pede desculpas por ter acusado ela, e a Afrodite fica sem entender o que fez ele se enganar assim sobre ela. Talvez foi seu charme de 999? Ela nem sabe como o mordomo pensou que ela podia se relacionar com esse homem. O Duque acende um charuto, olha para ela meio nervoso e então volta a virar o rosto. Quando ele vai colocar o charuto na boca, é possível perceber que suas mãos estão trêmulas. Vendo essa reação, a Afrodite pergunta se ele está consciente sobre ela e se isso significa que o charme dela está funcionando nele. Isso é assustador,
e ela só quer correr para longe agora mesmo. Por outro lado, seria um grande desperdício se ela só desistisse como se não tivesse visto nada. Eles voltam na carruagem da Afrodite, mas ela é pequena demais para o Duque, que tem que ficar com as costas envergadas. Ele está bem irritado com isso, mas a Afrodite está mais curiosa a respeito do mal-entendido sobre ela ter o envenenado. Ela quer saber se ele notou alguma mudança em seus sentimentos quando a olhava. O Duque não acha ter qualquer obrigação de responder essa pergunta, mas a Afrodite se aproxima dele, querendo saber se ele estava consciente o suficiente para pensar que ela usou veneno. Ele manda ela manter distância, desviando o olhar. A carruagem passa por uma área pedregosa, fazendo a Afrodite cair sobre o Duque. Ele pergunta o que ela está fazendo, mas agarrada a ele, a Afrodite diz que não foi intencional. É que a carruagem está balançando. Acho que a carruagem está tentando ajudar ela, já que quanto mais balança, mais coladinho eles ficam. Mas a situação é tão desconfortável para o Duque que ele acaba pulando para fora da carruagem. A Afrodite fica em pânico, sem entender por que ele pulou da carruagem. Ela desce da carruagem e corre em direção ao Duque, perguntando se ele está bem. Ele odeia tanto assim ela para ter pulado da carruagem. O Duque se levanta e manda ela não se aproximar dele. Não é de se admirar que ele suspeite dela. Ela já deve ter escutado o rumor de que ele é misantropo. Então por que ela continua tentando se aproximar dele quando todo mundo o ignora? Além disso, uma senhorita decente não iria conseguir dividir uma carruagem com um homem que apontou uma arma para ela e fez ela se despir. Nem causaria esse alvoroço. A Afrodite diz que não foi proposital. Talvez o charme dela esteja sendo muito anormal. Ele questiona qual a intenção dela, se ela não pretende prejudicá-lo. Como ela não acha que ele vai acreditar na verdade, ela resolve misturar um pouco de verdade com algumas mentiras. Então diz que escutou a conversa dele no banquete, onde estão pressionando a se casar. A situação dela é parecida. O pai dela é super protetor e está sufocando ela. Ela quer se libertar da mansão e ir embora. Parece que um casamento seria a forma mais rápida de conseguir isso. O Duque percebe que então ela precisa de um marido, não importa quem seja. Saber disso faz o coração dele doer, como se tivesse sido apunhalado. Ela planejou se aproximar dele e fingir afeição. Por isso ela aceitou o convite e o seguiu até a área de caça. Ele está cancelando o jantar e manda ela voltar para o condado agora mesmo. Ele nunca vai se casar com ela, que é como um rato vasculhando as fraquezas das pessoas. A Afrodite percebe que não tem mais sentido tentar. A estratégia dela para esse protagonista já falhou. Então, ela resolve ir embora dali. Mas o Duque se aproxima dela por trás, mandando ela nunca mais aparecer na frente dele novamente, já que não vai terminar só com um aviso da próxima vez. A carruagem parte, mas dentro dela, a Afrodite está caída no chão, tremendo de medo. Quanto mais ela os encara, mais ela coloca a vida dela em perigo. Por que ela sempre tem que criar um plano contra os homens? Ela se lembra do seu passado, onde os caras com quem ela saía achavam que ela agia de forma frustrada e tediosa. Ela não achava exaustivo viver apenas para agradar os outros? Quem iria achar uma mulher como ela atraente? Agora tem apenas mais um protagonista. Se ela falhar em seduzir até mesmo ele, então ela se pergunta o que vai acontecer. Enquanto isso, no mosteiro dos Cavaleiros Sagrados, Roger está se apresentando para o Papa, informando que completou a inspeção na paróquia e acabou de voltar. O Papa pergunta se a inspeção foi concluída sem problemas. Roger responde que aquele mês está parecendo mais pacífico comparado ao último ano, graças à proteção divina. O Papa fica contente, pois graças aos ensinamentos inabaláveis do Roger, como o caos poderia se infiltrar? Então ele vai explicar a próxima missão ao Roger. Roger tenta falar alguma coisa, mas o Papa segura o ombro dele, o impedindo de falar, pois há muitos olhos ali, então seria melhor eles continuarem essa conversa na sala de oração. Mas essa sala de oração está diferente, já que o pobre Roger é chicoteado pelo Papa lá, deixando suas costas no sangue vivo. O Papa ainda pergunta com um sorriso como ele pode continuar falando blasfêmias, e Roger, com sua calma e fé inabalável, explica que tem suplicado a ele desde o início do ano para conceder a absolvição a ele. Ele foi a um banquete sem as vestes sacerdotais e se envolveu em atos profanos com uma mulher. Isso vai contra todos os valores dele como clérigo. O Papa se aproxima dele por trás. Ele acha que o Roger fala de normas de 100 anos atrás. Além disso, ele não vai ajudar nesse tipo de arrependimento. É inaceitável que alguém tão fiel como Roger queira abdicar de sua posição. O Papa então encerra aquela conversa. A Afrodite chegou no monastério e fica impressionada com o tamanho dele. Roger deve ser muito inteligente para ser o líder de um lugar como esse.
Todos os métodos que a Afrodite tentou até agora apenas falharam, mas ela não pode dar ao luxo de falhar dessa vez. Ela vai ter que usar uma abordagem diferente. Só que ela está perdendo a confiança. Um clérigo aparece perguntando por que ela está ali. Desesperada, Afrodite cobre parcialmente os olhos, mas ela demorou um pouco para esconder eles. Ela informa que recebeu um convite do Roger. O clérigo fica surpreso, já que é raro o comandante ter algum convidado. Ele vai guiá-la até o quarto do comandante. Afrodite fica surpresa, pois esse homem não parece ser afetado pelos olhos dela. Ela está acompanhando o homem pelos corredores e se pergunta se está tudo bem fazer de um padre o protagonista. Eles chegam à porta e o homem pede para ela entrar. Mas quando entra, ela percebe que é tipo um armazém e fica em dúvida se o Roger realmente está ali. O homem fecha a porta do quarto, assustando Afrodite. Para completar, ele ainda vira o rosto para ela com um sorriso perturbador. Então começa a se aproximar, dizendo que ouviu rumores de que o estimado e habilidoso comandante dos Cavaleiros Sagrados havia requisitado uma audiência privada. Pelo visto, ele estava escondendo a mulher nos bastidores e desfrutando de tudo sozinho. Afrodite percebe que abaixou a guarda. Por que ela continua estragando tudo? Ela não sabe o que é esse mal-entendido, mas ela tem algo para fazer. Então, ela tenta passar por ele. Mas ele a segura pelo cabelo, enquanto agradece a Deus por ele ter enviado uma mulher assim a ele. Roger aparece bem na hora, todo ofegante. O clérigo pergunta como ele soube que eles estavam ali. Roger explica que estava esperando pela carruagem chegar, olhando pela janela. Depois que a Afrodite entrou, ela estava demorando para comparecer. Então ele se perguntou o que poderia ter acontecido. Roger pede para a Afrodite sair primeiro, pois ele precisa resolver isso rapidamente. Então é para ela esperar um momento. O cara está assustado, e a Afrodite vai se afastando dele aos poucos. Ela sai da sala, ouvindo atrás de si apenas os gritos do homem implorando. Um último grito é ouvido, e depois, silêncio. Logo depois, Roger sai com sua espada ensanguentada. Ele se desculpa com ela por ter feito ela passar por algo desagradável graças ao convite dele. Ela diz não ser culpa dele, e ele pede para eles irem até o escritório dele. Afrodite tenta ficar calma e pensar, pois resta apenas esse homem. Ela tem que se apressar e terminar logo esse jogo, pois se ela não retornar ao mundo original, isso vai continuar acontecendo. Ela precisa conquistar esse homem de alguma forma, mas ela não sabe o que fazer agora. Eles já chegaram no escritório, e Afrodite está sentada no sofá, envolta por uma aura sombria, ao mesmo tempo em que ela está assustada e tremendo. Ela tenta forçar um sorriso, que sai trêmulo, e tenta agradecer ele, mas sua voz também sai trêmula. Roger está segurando uma xícara de chá, mas não diz nada. De forma nada natural, ela pede para ele sentar perto dela. Ele pousa a xícara na mesa, se ajoelha e depois diz para ela que está tudo bem. Depois que ela beber calmamente o chá, ele vai ouvir tudo que ela quiser falar. Ela não precisa falar tão rápido e tremendo. Ele não vai fazer nada que ela não queira que ele faça e não vai mostrar nenhuma emoção que ela não queira. Ele jura em nome de Deus. Como não se apaixonar por um neném desses? Eis a questão. Sou totalmente time Roger. Vendo que ela parece mais calma, Roger diz que vai olhar alguns documentos enquanto ela bebe o chá. Afrodite pega a xícara em suas mãos, sentindo o calor que ela emana. Desde que ela se tornou Afrodite, essa é a primeira vez que ela sente que está respirando. O olhar que não se direciona a ela é tão agradável. Então, mesmo que ela tivesse mais opções, ela ainda tomaria a mesma decisão. Ela vai se casar com esse homem. Roger deve conseguir evitar a tentação, mesmo forçando o contato físico ou olhando para os olhos dela. Por isso, dessa vez, ela vai agir como se estivesse apaixonada, ao invés de agir como se ela tivesse um charme de 999. Finalmente, ela está pensando um pouco, porque não estava sendo nada natural ela do nada tentando forçar os caras a olharem nos olhos dela. Ela o chama e pergunta por que ele a chamou. Roger se levanta enquanto explica que convidou ela por causa do comportamento dela no banquete. Essa foi a primeira vez que Afrodite ouviu alguém falar de um beijo desse jeito. Se aproximando dela, ele pede para eles esquecerem sobre isso, já que ele entende que isso aconteceu devido a sentimentos momentâneos. Afrodite disse que não foi um sentimento momentâneo. Ela desejou que ele pudesse lembrar dela, e ele realmente a chamou depois daquilo. Quanto mais ela o vê, mais ela quer conhecer sobre ele. Roger fica boca aberta com a declaração. Ele se vira, pois ele acha melhor ela voltar. Ele é padre, então não pode ouvir esse tipo de coisa. Mas Afrodite corre atrás dele pedindo para ele esperar. Nisso, ela atriça nas costas dele, querendo fazer ele parar. Só que o menino grita de dor, surpreendendo Afrodite. As roupas dele ficam manchadas de sangue.
e ele pede desculpas por ter mostrado algo tão horrível. Isso aconteceu porque ele tratou das feridas apressadamente. Afrodite pergunta como ele se machucou assim, mas Roger diz que é apenas um pequeno machucado, então pede para ela não se preocupar. Mas como ele ajudou, ela vai retribuir o favor, então ela pede para ele tirar a blusa agora. Roger fica confuso, pois pareceu que ela pediu para ele se despir. Fica um silêncio constrangedor na sala, mas enfim Afrodite se toca do que estava fazendo e grita envergonhada que não é isso. Ela não tem nenhuma outra intenção, então não é para ele entender errado. Ele já ajudou 2 vezes e ela é realmente grata a ele. Para ser honesta, ela ficou feliz quando ele disse que iria ouvi-la. Então agora ela quer ajudá-lo, já que deve ser difícil tratar o machucado nas costas. Ela pede para ele não recusar a ajuda, e Roger acaba aceitando. Ele sente uma pomada boa para hemorragias, e Afrodite fica animada. Ele se senta e começa a desabotoar a camisa, revelando as marcas em seu corpo. Afrodite questiona quem causou tal ferimento nele. Ela ouviu que ele é o primeiro no ranking dos cavaleiros. Roger explica que essa foi a punição dele por quebrar as regras do sacerdócio. Afrodite fica confuso por alguém ter disciplinado ele por tentar quebrar as regras. Roger suspira, e depois diz que se ela continuar sendo honesta com ele, ele também falará abertamente, sem esconder nada. Na verdade, ele é o comandante dos Cavaleiros Sagrados dali. Obviamente que Afrodite já sabia disso, mas ainda assim ela tem que fingir estar surpresa. Ele abdicou da casa da família e jurou dedicar tudo dele para Deus. Ele conquistou essa posição por mérito próprio. No entanto, ele queria renunciar a essa posição e liderar a casa dele. Mas essa posição não pode ser desocupada apenas por desejos pessoais. Isso é considerado uma grave violação de disciplina. Afrodite não entende por que um homem tão devotado iria querer renunciar. Então, ela pergunta isso a ele. Roger explica que recentemente o irmão mais novo dele, que era o líder da família e tinha o título de barão, morreu em um acidente de carruagem. Agora, resta apenas a mãe dele, que não está bem de saúde. Ele não tem nenhum outro parente, e não há ninguém que possa cuidar dela. Se as coisas continuarem assim, não vai demorar até toda a família dele desaparecer. Ele sabe que isso vai contra o juramento que ele fez a Deus, mas ele não pode continuar afastado dos deveres que tem com a família. Ele quer voltar para proteger o lar e a mãe, mas ele não conseguiu permissão. A Afrodite entende que então foi por isso que um fiel devoto como ele se tornou alvo de um jogo de manipulação. Essa é a oportunidade que ela estava esperando. Então ela diz que ele pode usá-la, e se joga sobre ele. Confuso, Roger diz que ela não deveria fazer isso, mas Afrodite explica que se ele estiver em um relacionamento com ela, então eles não serão capazes de botar as mãos nele novamente. Se eles casarem e se tornar um barão, as pessoas não serão capazes de parar ele. Mas Roger não acha certo ela sofrer por causa dele. Esse problema não tem nada a ver com ela. Então ele deveria resolver isso sozinho. Mas e se Afrodite disser que não vai sofrer e que isso será bom para ela? Já que essa é a última chance dela, ela precisa ser totalmente honesta sobre tudo. Ela tem certeza que ele a ouvirá. Então ela explica que as pessoas se tornam extremamente obsessivas com ela após olharem seus olhos. Foi por isso que o pai dela disse que iria trancafiar ela, para que assim ela ficasse segura durante toda a sua vida. Mas isso realmente é apenas para o bem dela? Roger é o único que nunca tentou prender ou matar ela, nem ficou loucamente obsessivo com ela. Ele é o único para quem ela pode fazer essa oferta. Ela então sugere que eles se casem por apenas 1 ano, pois se durante esse tempo ela conseguir manipular ele, ela vai conseguir retornar ao mundo original. Durante esse tempo, ele vai poder proteger a família dele e ela vai poder encontrar uma maneira de se salvar. Ela implora que ele permita ela se libertar através do casamento deles. A sala novamente fica no mais completo silêncio. Mas então Roger pergunta se ela não vai se arrepender. A reputação dela certamente será manchada se ela se casar com ele. Afrodite está convicta de que nunca se arrependerá. Roger então aproxima sua mão do rosto dela, e depois, indo até a nuca, deita ela suavemente no sofá. A mão dela está no peitoral dele. Ela está confusa com isso, então Roger explica que deixou a porta ligeiramente aberta, porque ele se sente desconfortável em um quarto trancado. O ajudante dele, junto de outros cavaleiros, irão entrar em 5 minutos para a preparação da agenda. Se ele quebrar o voto de castidade abertamente na frente dos outros, então dessa vez... Afrodite já entendeu tudo, então resolve criar uma situação em que ele seja demitido imediatamente. Para isso, ela começa a desabotoar o vestido. Se ela apenas tirar um pouco da roupa e aproximar os corpos, deverá ser o suficiente.
ele se inclina para perto dela, seus lábios pouco a pouco se aproximando. Até que nossa prota grita mandando ele esperar. Ele fica surpreso, então se afasta perguntando se ela ainda se sente desconfortável. A questão é que ela está confusa, já que pensou que eles iriam apenas fingir que ele estava quebrando os votos quando eles chegassem. Roger percebe o que estava fazendo e fica incrivelmente vermelho. Ele começa a se desesperar, falando que ela está certa, e é isso que eles vão fazer. É só que ele pensou que seria melhor se eles pelo menos se beijassem. Vamos fingir que é isso, e não que você estava morrendo de vontade de encostar seus lábios nos dela. De repente, passos são ouvidos, e Afrodite percebe que eles estão chegando. Se esse é o caso, ela puxa ele pelo colarinho, o pegando desprevenido. Os caras chegam e notam a porta aberta. Quando entram, ficam completamente boquiabertos diante da visão do comandante agarrado a uma mulher. Algumas pessoas estão comentando sobre o comandante dos Cavaleiros Sagrados ter sido pego agarrado a uma mulher na catedral. Algumas delas não acreditam que ele faria algo do tipo. Uma mulher pergunta se o príncipe ouviu falar sobre isso. Foi um escândalo que deixou todos boquiabertos e até mesmo dispensaram Roger. O príncipe questiona que tipo de mundo é esse, onde você é dispensado por ficar com a senhorita. Se fosse assim, ele já teria sido dispensado centenas de vezes. As garotas riem da piada. O príncipe questiona quem é a santa que se envolveu com o comandante dos cavaleiros, enquanto o duque ouve toda a conversa do lado de fora. Diz que isso também é uma surpresa, e ela vai falar a ele. O duque suspira sem muita paciência, e já ia começar a ir embora dali, mas congela ao ouvir que é a amada e única filha do conde Gaetani. Não só ele, como também o príncipe, ao ouvir se trata da Afrodite. Enquanto isso, no condado, o conde está correndo a toda velocidade em busca da Afrodite, querendo saber que absurdo é esse. Ele entra no quarto dela, perguntando se o rumor dela com o comandante dos cavaleiros realmente é verdade. Desesperado, ele diz que ela manchou a reputação da família. A reputação dela agora está no esgoto. Como ela pôde fazer isso? Afrodite pergunta se seu pai também ouviu os rumores. Em desespero, o conde se ajoelha diante da filha, pedindo desculpas por gritar com ela, mas pede para ela dizer que os rumores são falsos. Afrodite pede desculpas, mas ela devotou todo o corpo e alma para o padre Roger. Tudo está indo de acordo com o planejado. O rumor sobre ela e o padre Roger está se espalhando bem. Os cavaleiros ficaram bravos pelo Roger estar violando as regras. Eles questionaram se o que estavam vendo era real. Então decidiram prender o capitão imediatamente. Afrodite ficou desesperada por estarem tratando Roger como se fosse um criminoso. Roger tentou acalmar ela, sussurrando estar bem, e que definitivamente ia resolver tudo e voltar para ela em 3 dias. Então ele pediu para ela ter um pouco mais de paciência e esperar por ele. Se ela aguentasse a situação por apenas 3 dias, ela irá se libertar desse pai nojento. Afrodite pede para o seu pai não se preocupar, pois o padre Roger é uma boa pessoa. Ele prometeu que vai ser responsável e se casar com ela. Mas isso deixa o conde ainda mais aflito. Afrodite ainda acrescenta que agora ele não precisa mais se preocupar com a segurança dela, já que logo ela irá para a mansão do Roger e irá se casar pacificamente. O conde começa a se afastar dizendo não poder deixar isso acontecer. Ele não pode enviar ela para um canalha imundo. A Afrodite fica confusa pelas palavras do pai, e por logo em seguida ele ia apenas sair do quarto. Mas ela percebe que ele trancou a porta e começa a bater freneticamente nela, perguntando por que ele está trancando a porta. Do outro lado da porta, o conde responde que não vai dar uma única gota de água a ela até que ela concorde em ir para a torre. A Afrodite continua implorando para o pai abrir a porta, mas o conde já mandou os servos ficarem de guarda naquela porta a partir de agora. Nem mesmo uma formiga pode entrar sem que ele permita. De repente, ele dá um tapa na cara de um dos servos, o xingando. Chutando o homem caindo no chão, ele pergunta como ele ousa contaminar a pureza da filha dele. O homem pede desculpas e diz que está vendo apenas guardar a porta. Mas o conde diz que apenas empregadas poderão guardar a porta. E é para elas se lembrarem que ninguém pode olhar para a filha dele. A Afrodite não consegue acreditar que o conde está indo tão longe. Mas ela só precisa ficar calma, já que Roger prometeu ir em 3 dias. Ela será capaz de escapar dali em 3 dias. Então, ela só precisa esperar mais um pouco.
As empregadas não entendem por que o conde está tão irritado por causa da Afrodite, em pensar que ele ordenou que ela ficasse de guarda na porta até a calada da noite, e que a Afrodite não pode beber uma gota de água sequer. Ultimamente, a atmosfera na mansão está bem estranha. Até mesmo os servos estão todos desistindo, e a senhorita calma e recatada seduziu o comandante dos Cavaleiros Sagrados. Isso não faz nenhum sentido. Elas se reparam em uma empregada chamada Margot, que está parada, quando também está de serviço. Margot apenas concorda. E do jeito que quando ela se virou foi rodeada de flores, acho que ela deve ser uma personagem relevante. A empregada figurante percebe que a Margot já trabalha ali há bastante tempo, então pergunta se ela já viu a Afrodite. Margot diz que desde que ela seja paga, a Afrodite é igual a qualquer outra. Margot parece uma agiota falando. Mas de fato aquela mansão é estranha. Até agora, tudo se tratava apenas sobre o conde e sua filha ilegítima. Mas agora, é como se a mansão se envolvesse ao redor da Afrodite. Quem exatamente ela é? As empregadas estão cansadas de estarem paradas em frente à porta. Trabalhar durante o dia já é exaustivo. Imagina durante a noite para ficar de guarda em uma porta trancada. O maior problema é que apenas as empregadas podem ficar de guarda. Mas a Afrodite realmente não bebeu um único copo de água desde anteontem? Margot apenas escuta tudo calada. Enquanto isso, do lado de dentro, a Afrodite está caída na cama, morrendo de fome, com sede, e a cabeça dela está girando. Ela não sabe porque o padre não foi ainda, sendo que os 3 dias já estão quase terminando. Ela pensou que poderia aguentar apenas dormindo, mas agora nem isso mais ela consegue fazer. Ela achava que aguentar por 3 dias seria fácil, já que ela viu isso várias vezes em novelas e dramas. Mas agora que ela mesma está passando por isso, percebeu o quanto é difícil. Se ela pudesse conseguir pelo menos um pouco de água, ela já está até mesmo considerando usar o charme das empregadas para pedir. Mas logo em seguida, ela se pergunta no que está pensando. Ela usou essa habilidade várias vezes antes. E bem, não deu muito certo, né? Mas é estranho que o padre seja atrasado. E se ele mudou de ideia? Já que ela ainda tem um pouco de força sobrando, talvez ela devesse usá-la. Ela começa a bater na porta e, com a voz trêmula, ela pede para as empregadas abrirem a porta por um momento. A empregada pergunta nervosa se a Afrodite não está dormindo, mas a Afrodite continua a pedir para abrirem a porta por um momento. A empregada diz que elas não podem fazer isso, já que o conde as instruiu a não abrir a porta em nenhuma circunstância. A Afrodite diz que o estômago dela está estranho e doendo. Ela acha que pode morrer se continuar assim. Uma das empregadas acha que ela está mentindo, enquanto a outra acha que pode ser verdade. Um último pedido de súplica e as empregadas se olham nervosas. Então, elas resolvem abrir a porta apenas um pouco para checar a situação. Afrodite usa seu charme e pergunta se elas podem pensar sobre o pedido dela. As empregadas a encaram surpresas e boquiabertas. E pronto! Isso já foi o suficiente para elas caírem no charme da nossa prota. Entusiasmadas, elas dizem que é claro, já que elas existem apenas para seguir as ordens da Afrodite. Elas questionam o que precisam fazer, e Afrodite diz ser uma tarefa bem difícil. Ela quer um pouco de água e comida da cozinha sem que o pai dela saiba. Mas na verdade, o plano dela é sair dali enquanto as empregadas estiverem fora. As empregadas saem competindo para ver quem vai trazer isso mais rápido. Só que a Margot ficou. Margot explica achar que apenas aquelas duas sejam suficientes para cumprir a tarefa, e Afrodite se pergunta se ela não foi afetada pelo charme. Afrodite não pode escapar com ela ali. Então, o que ela deve fazer agora? E por que a empregada está encarando ela assim? De repente, Afrodite percebe algo. Ela já viu essa empregada antes. As empregadas voltam correndo, enquanto trazem comida. Elas trouxeram sopa, pão e água. A Afrodite fica muito feliz e resolve pensar sobre escapar depois de comer um pouco. Ela agradece as empregadas e começa a comer emocionada, pois já faz muito tempo desde a última refeição dela. As empregadas apenas ficam encarando ela com os rostos corados e suas expressões começam a ficar meio psicopatas. Elas começam a cercar Afrodite, dizendo que se elas forem pegas desobedecendo ordens, vão estar em sérios problemas. Afrodite sabe o quanto elas se arriscaram fazendo isso e vai agradecer a elas apenas com um simples obrigado. Elas se sentem muito injustiçadas para suportar isso. Então tentam fazer coisas mais de 18 com a nossa prota.
que está completamente aflita diante daquelas investidas. Mas Margot aparece para salvar o dia e dá umas cadeiradas nas costas das empregadas, para elas ficarem espertas. Agora elas estão a mimir. Margot não entende por que elas estão agindo assim tão de repente. Ela questiona se Afrodite está bem. Afrodite responde que sim, mas ela está chocada, já que essa empregada não parece afetada pelo charme dela, assim como os protagonistas. A Afrodite agradece por ter sido salva e pergunta o nome da empregada. Ela responde se chamar Margot. Então Afrodite finalmente percebe por que essa empregada parecia tão familiar. Ela é a empregada da protagonista feminina e a personagem guia naquele jogo. Essa foi uma descoberta muito importante, pois isso significa que o charme dela não funciona nos personagens chaves daquele mundo. Essa é a chance dela. Ela agarra as mãos da Margot, entusiasmada, e pede para que ela ajude a escapar da mansão. Afrodite fará qualquer coisa por ela para recompensá-la. Margot questiona se Afrodite tem dinheiro, mas a resposta é não. Margot diz não trabalhar de graça, o que deixa Afrodite sem acreditar. No entanto, não é todo dia que ela tem a chance de ter uma nobre devendo a ela. Talvez ela possa considerar ajudá-la um pouco. Afrodite agradece, mas depois pergunta se não está sendo fácil demais conseguir a ajuda dela. Ela não tem nenhuma garantia que o charme dela não funciona nem um pouco na Margot. Ela pergunta se a Margot se sente estranha quando olha para ela, como se quisesse agarrá-la ou beijá-la. Margot pergunta se Afrodite quer que ela faça isso, mas Afrodite grita que é claro que não. Pois é, mais uma vez Afrodite tentando descobrir as coisas de forma sugestiva e nada natural. Afrodite se vira envergonhada, sem acreditar que disse isso. Mas é muito bom que a Margot não sinta nada. Afinal, ela precisa escapar o mais rápido possível. Margot coloca uma capa na Afrodite, pois a Afrodite se destaca muito. Afrodite fica aliviada por ter alguém com quem ela possa ter uma conversa normal. Inclusive, a promessa de noivado com Roger deu um pouco de esperança a ela. Só não entendi por que a Margot está tão sombria. Margot começa a guiar Afrodite pela mansão. Do lado de fora, Afrodite percebe que o sol está nascendo e que tem muitas pessoas ali fora. Mas Margot tenta acalmá-la, pois a rotina dos servos é previsível. E então questiona para onde Afrodite planeja ir depois de deixar a mansão. Afrodite explica que irá para o templo dos cavaleiros sagrados, já que tem alguém que vai ajudá-la lá. Então diz que estava pensando que a Margot poderia deixar a mansão e ir com ela. Mas então elas percebem uma comoção na entrada da mansão. É o Roger, que está ali parado, esperando e atraindo cada vez mais pessoas. Um guarda pede para o Roger esperar ser convidado formalmente. Mas quem diz que o Roger quer? Ele quer ver a Afrodite agora mesmo, já que eles fizeram a promessa. As pessoas ao redor começam a murmurar. Algumas querem saber o que está acontecendo ali, enquanto outras reconhecem o capitão dos Cavaleiros Sagrados, já que o viram em um desfile antes. Algumas pessoas dizem que ouviu que ele estava ajudando refugiados, e outras que ele se apaixonou pela senhorita Gaetane. Pelo visto, ele está ali para ver ela, a ponto de ter esquecido dos deveres como comandante dos cavaleiros. O guarda percebe que isso está ficando problemático e começa a desembainhar a espada, enquanto diz que se ele continuar ali, eles terão que escoltá-lo para longe. Mas logo em seguida, a espada dele já está voando no ar, com um golpe certeiro do Roger, e caindo cravado no chão. Os guardas ficam assustados, enquanto Roger se mantém firme, dizendo que não vai dar um único passo enquanto não se encontrar com Afrodite. Afrodite fica surpresa em ver o Roger na frente da mansão. Ver ele ali a tranquiliza, já que ela estava preocupada que ele tivesse mudado de ideia. De fato, ele continua mantendo a promessa, mas atravessar pelo portão principal dessa forma é muito imprudente, já que não tem chance nenhuma do conde ter permitido. Afrodite tenta ir até ele, mas Margot a segura, já que o conde está vindo. Ele está muito irritado, com as veias saltando do seu pescoço. Afrodite e Margot se escondem, enquanto o conde se aproxima do Roger, dizendo que isso é algo muito rude de se fazer de manhã cedo. Roger guarda a espada e diz que estava esperando pelo conde. Ele está ali para levar Afrodite como baronesa, pois agora ela será a esposa dele. As pessoas vão à loucura, pois o padre está deixando a posição para se casar. E isso é como a cena de um romance. Afrodite não entende como ele pode discutir tais assuntos tão abertamente. O conde está tendo um tirico-tico. Roger acha que pode levar a filha dele com tanta facilidade. Mas as pessoas estão apoiando Roger, falando que deveria levar Afrodite com ele e dando suporte.
O conde está tremendo de frustração. Mesmo um comandante de cavaleiro baixo tem uma popularidade excessiva. Mesmo que ele seja reconhecido entre os plebeus, é uma questão de tempo até alcançar os ouvidos dos nobres. Então, se o conde deixar essa farsa continuar, não irá apenas manchar a reputação do condado, mas também irá despertar a coragem dos cães que demonstram interesse pela filha dele. O conde diz ao Roger saber de onde ele vem, mas lidar com tais assuntos não é tão fácil quanto um passeio no parque. Os jovens têm muita energia, mas isso já é o suficiente por hoje. Então acha melhor eles continuarem isso na semana que vem. Roger sussurra para o conde que ele já sabe que Afrodite está em prisão domiciliar, deixando o conde assustado. Roger se aproxima ainda mais do conde e diz que pela reação do conde, ele pelo visto acertou na mosca. Como o conde acha que seria se os cavaleiros pesquisassem a mansão agora? Eles não pensarão duas vezes em torcer os testemunhos dos servos. Os cavaleiros não perderão nada, desde o comportamento até a declaração deles. O conde volta a ficar irritado, pois o Roger continua falando como se fosse o comandante dos cavaleiros. Se o Roger colocar um dedo na filha dele, a posição dele também não estará segura. Mas Roger explica que o Vaticano dá muita importância a ele. O conde gostaria de testar os limites da autoridade dele? De repente, um grito chamando pelo Roger é ouvido. Foi a Afrodite, que veio correndo e envolveu seus braços ao redor dele. As pessoas ficam eufóricas, achando que é a senhorita Gaetane dos rumores, apesar de não conseguirem ver o rosto dela. Roger fica preocupado, já que não é seguro para ela estar do lado de fora em público desse jeito. Mas a Afrodite acha que seria melhor intervir naquela situação. O conde questiona como ela conseguiu ir até ali. Bem, se vão fazer um show na frente das pessoas, então ela terá que jogar junto, como uma pobre nobre doente de amor. A Afrodite diz querer ir com Roger e pede que seu pai permita. O conde realmente irá parar aquele que abandonou a Deus por ela? Ela pede que ele permita, já que eles se amam verdadeiramente. O conde já está engolindo em seco, tamanho é o choque. Ele fica irritado em ver a filha nos braços de outro homem. Ele está se tremendo todo, e suas veias estão completamente saltadas. Contra sua vontade, ele acaba concordando. Ele vai permitir que ela vá para a mansão do Roger para se preparar para a cerimônia de noivado. Mas o casamento precisa do consentimento dele como pai, e eles deveriam saber disso. Roger e o conde apertam as mãos, e o Roger se aproxima do ouvido do conde novamente, onde sussurra que o lugar permitido para pais indignos é nas chamas do inferno. Se o conde tentar possuir Afrodite mais uma vez, Roger vai assumir o julgamento de Deus. O conde pode apenas xingar o Roger no pensamento de arrogante cão de igreja. E assim eles partem. Afrodite não sabe o que ele diz para o conde reagir desse jeito. Roger pede para ela entrar na carruagem. As pessoas felicitam ele e desejam toda a felicidade do mundo a ele. Afrodite não se lembra da Margot. E assim a carruagem parte com os três dentro dela. A Afrodite finalmente pode recuperar o fôlego agora. Roger comenta que ela parece muito pálida e pergunta se ela passou por muita coisa. Mas a Afrodite diz que ele também está muito pálido e pergunta se é porque ele está se esforçando desde manhã. A Afrodite comenta nunca ter esperado que ele a levasse desse jeito. Foi realmente inesperado ver ele fazendo uma peça na frente das pessoas. Mas graças a isso, agora ela está finalmente livre das garras do pai. Felizmente, muitas pessoas se reuniram em frente à mansão desde a manhã, o que permitiu ela notar o bonito padre Roger parado na entrada. Quanto a isso, Roger explica que as pessoas se reuniram lá porque ele andou desde a sede dos cavaleiros até a mansão do conde. O rosto dele é bastante conhecido devido a várias atividades de voluntariado. Então, quando ele estava caminhando até a mansão, muitas pessoas o seguiram. Afrodite fica surpresa a imaginar que ele planejou tudo isso. Ele agiu de forma exagerada, orientando as reações das pessoas e controlando os movimentos do conde. Não foi apenas uma coincidência ou questão de acompanhar a atmosfera. Ele parecia tão direto e inocente como sacerdote, mas acontece que ele é bem diferente do que ela esperava. Sabe como é, né? O rapaz, pelo visto, é frio e calculista. Roger pede desculpas por ter demorado tanto, mas rapidamente Afrodite grita que não teve que esperar muito. Na verdade, ela está muito feliz e aliviada por ele ter cumprido a promessa. Ele ajudou ela de novo, da maneira dele. A empregada tosse, tentando fazer Afrodite parar com essa melação toda. E Afrodite finalmente se lembra que Margot também está ali. Afrodite pede desculpas por ter arrastado a Margot do nada, mas ela estava preocupada que a Margot pudesse ter problemas se ficasse na mansão do conde.
Margot diz estar bem em qualquer lugar, contanto que ela receba o salário. As indiretas. Mas Afrodite entendeu e informa ao Roger que essa foi a empregada que ajudou ela a fugir. Por alguma razão, a atmosfera entre eles dois parece bem tensa. Roger questiona se essa empregada é normal, e se ela não está tentando possuir o corpo e a mente da Afrodite sem permissão. Afrodite fica confusa sobre por que o Roger está falando sobre isso tão abertamente. Ela pede para ele não se preocupar, pois a Margot é normal. Se a Afrodite está dizendo, então eles vão levar a empregada para a casa deles e deixar ela descansar confortavelmente. Mas, de repente, ele cai no ombro da Afrodite, desmaiado e suando, como se estivesse doente. A Afrodite fica desesperada. Eles finalmente chegam na mansão do Roger. Um homem diz que eles chegaram antes do que ele esperava. Ele dá as boas-vindas e se apresenta como mordomo daquela mansão. Mas a Afrodite grita desesperada que o Roger colapsou e pede para chamar um médico. Roger é colocado na cama, enquanto a Afrodite e o mordomo estão desesperados ao lado da cama, querendo que o Roger acorde logo. Eles não entendem como alguém tão saudável pode colapsar assim tão de repente. Roger estava usando a espada perfeitamente bem momentos atrás, mas de repente ele colapsou. A Afrodite então se lembra dos ferimentos nas costas dele. Ela começa a remover as roupas dele. Depois pede ajuda para virar o padre, e quando fazem isso, ficam chocados. O mordomo quase vomita, enquanto a Afrodite congela. Mas a situação das costas dele vai ter que ficar para as nossas imaginações. O médico informa que as costas dele estão gravemente feridas. E depois dele ter sido chicoteado de novo, é surpreendente que ele conseguiu sobreviver. Em todos os 20 anos de experiência médica dele, ele nunca viu um paciente assim. Se sentindo meio nauseada, a Afrodite pergunta se o tratamento vai funcionar e se o Roger vai ficar bem. O médico diz que, considerando tanto que ele suportou, talvez ele fique bem. Eles começam a sair, dizendo que Deus cuidará do resto, já que Roger é o líder dos Cavaleiros Sagrados. Afrodite questiona se ele só vai sair assim. Ela não entende como o médico pode dizer essas palavras e sair quando o paciente está nesse estado. Margot explica que talvez seja porque o barão não tem muito dinheiro. Mesmo assim, Afrodite acha que ele deveria ficar de olho no Roger até ele melhorar. Que história é essa de Deus cuidará porque o Roger é o líder dos Cavaleiros Sagrados? Margot diz que ela não deve se preocupar com esse assunto, já que o Roger tem proteção divina. Mas a Afrodite não entende o que a Margot quis dizer, já que ela pensou que o médico estava pensando sarcástico. Bem, esse é um fato bem conhecido, mesmo entre as crianças nas ruas. Havia o rumor de que Afrodite era uma mulher travessa no passado. Pelo visto, ela viveu de forma muito isolada. A história é que 7 anos atrás, os hereges do norte começaram a guerra, o que causou a perda de muitas vidas inocentes no Império. Especialmente durante uma batalha, os Cavaleiros do Império sofreram uma derrota crítica. Naquela época, Roger era um dos Cavaleiros Santos adolescentes. Ele perfurou as linhas inimigas e virou a maré. Nenhuma lâmina o tocou, e mesmo com 5 flechas no corpo, ele não caiu. Desse momento em diante, as pessoas do Império acreditaram que ele tem proteção divina. Afrodite percebe que então tudo começou com isso. Ele alcançou numerosos feitos e expandiu muito a influência da Ordem dos Cavaleiros. Ele se tornou um símbolo dos Cavaleiros Sagrados. Eles pensaram que o Roger nunca morreria de lesões, e assim o Papa tentou fazer ele mudar de ideia com uma punição severa. Por causa disso, o Papa não parecia querer liberar o Roger. Mas mesmo que ele tenha proteção divina, seja mais resistente ou tenha mais sorte, e daí? Se forem torturados e atingidos até seus limites, com certeza morrerão, não importa o poder que tenham. Ele estava com tanta dor e sofrendo só por causa desse poder. Ele sofreu muito com terríveis lesões, mas nunca deixou ninguém ver seu sofrimento, e manteve a promessa de salvar ela da mansão. O mordomo pergunta se ela está bem. Sem se virar, Afrodite diz estar bem, e pergunta qual é o problema. O mordomo pede para ela não se preocupar, pois o Roger tem proteção divina, então logo vai acordar. Mas ele não está entendendo por que ela continua cobrindo o rosto. Bem, já que em breve ela se tornará a anfitriã daquela mansão, ele pergunta se enquanto o Roger está sendo tratado, ela quer que ele mostre a mansão a ela. Ela pode conhecer a mãe do Roger e a equipe. Para baixo, Afrodite nega. Ela quer ficar sozinha, então vai tomar um pouco de ar fresco no jardim. Do lado de fora, Afrodite fica em posição fetal, ao pé de uma escada. Ela está se culpando pela situação do Roger, já que foi por ela ter feito aquela proposta que ele foi punido severamente. Desde que eles causaram tal incidente,
Era natural que o Papa retaliasse ainda mais severamente. Ela deveria ter previsto isso, mas ela não conseguiu ver além da própria situação. O que o Roger pensaria dela nesse estado? Uma mulher, que possivelmente é a mãe do Roger, aparece ali perguntando o que a Afrodite está fazendo ali, e se por acaso ela é uma amiga do Roger. A Afrodite ia perguntar quem é a mulher, mas ela percebe que elas cruzaram os olhares. A mulher se aproxima, e a Afrodite dá um passo para trás assustada. A mulher coloca a mão no rosto da Afrodite, enquanto pergunta por que ela está chorando. A Afrodite questiona se ela é a mãe do Roger, e diz não estar chorando. Mas a mulher já envolveu a Afrodite em um abraço caloroso e materno. Para tranquilizar a Afrodite, ela diz estar tudo bem. Mães sabem de tudo. A Afrodite pode descansar ali se estiver cansada. Ouvir essas palavras faz a Afrodite sentir vontade de chorar. Aquilo é tão quente. A Afrodite nunca foi abraçada pela mãe em toda a sua vida. Assim, ela desaba em lágrimas, com direito a soluço e tudo. Ela não entende por que está chorando nos braços de um estranho. Com a voz embargada, ela pede desculpas por causar dor. Enquanto isso, no ducado, o duque está sendo informado que a Afrodite foi para a mansão do Roger para noivar com ele. Todo mundo está falando sobre isso, por causa da cena que ela causou em frente à mansão do conde. Irritado, o mordomo diz que o duque fez muito bem em expulsar aquela mulher. Se tal pessoa tivesse entrado na casa do duque, teria sido um desastre. O duque percebe que ela está noivando imediatamente. Logo depois de ser rejeitada por ele, ela correu direto para outro homem, com aquele corpo que tentou ele. Ele então grita xingando, tão alto que o mordomo quase saiu voando. O mordomo questiona o que está errado, mas o duque apenas manda o mordomo preparar a carruagem, pois ele vai para a mansão do Roger. Isso está me tirando uma treta. O que vocês acham que o duque vai fazer? Só espero que o Roger esteja melhor quando o duque chegar lá. Mas é isso. Resumi todos os capítulos que tem até o momento. Então vamos ter que esperar algumas semanas até lançar capítulos o suficiente para trazer vídeo novo. Deixem um like para me incentivar a trazer mais. E até a próxima!